Olá, pessoal! Começamos aí mais um vídeo para o nosso canal aqui do curso Prof. Enem no YouTube. Hoje nós retornaremos aí com conteúdos de filosofia falando sobre lógica. A lógica clássica ou aristotélica e a lógica simbólica. Em razão da extensividade do tema, nós hoje falaremos uma parte desse conteúdo, dando mais ênfase a lógica clássica, né, aristotélica, e numa aula posterior nós falaremos um pouquinho sobre a lógica simbólica, ok? Bom, gente, antes eu gostaria de pedir desculpas a vocês pelo tempo que eu fiquei sem postar vídeos aqui para o canal. É porque eu tive alguns probleminhas de ordem pessoal, de ordem técnica também, por isso eu fiquei algum tempo ausente aqui do canal. Beleza? Mas agora nós voltamos com tudo aí para propiciar a vocês mais conteúdos aqui relativos aí à área de ciências humanas, que é o foco aqui do curso Prof. Enem, ok? Bom, gente, por que estudar lógica, né? Qual é o objetivo, com qual objetivo nós estudamos a lógica, né? Bom, gente, a lógica ela faz parte aí do nosso cotidiano, né? Na família, no lazer, na política, todos os lugares. Sempre que nos dispomos a conversar com as pessoas, usamos argumentos para expor e defender os nossos pontos de vista. Os pais discutem com seus filhos adolescentes sobre o que pode ou não fazer e os filhos, por sua vez, contra-argumentam, tá? Nos encontros entre amigos, nem sempre, né? Todos têm uma opinião idêntica a respeito de assuntos, principalmente quando esses assuntos eles são mais polêmicos, né? Como a fidelidade nas relações amorosas, a importância ou não da política em nossas vidas, o aborto como solução de uma gravidez não desejada, a clonagem de humanos e por aí vai, né? Essas situações elas nos levam a usar argumentos para defender aí o nosso ponto de vista. Outras vezes, porém, nós desejamos persuadir alguém a respeito das ideias que defendemos. Por exemplo, um político, né, ele faz promessas tendo em vista o voto do eleitor. Um advogado quer convencer o juiz da inocência do seu cliente. O gerente defende a implementação de estratégias submetidas à avaliação dos proprietários da empresa. O vendedor dá as razões da superioridade do seu produto ao eventual comprador. Nesses casos, não se trata apenas de simples exposição de raciocínio, porque também se apela para a emoção, né, a fim de melhor convencer o nosso interlocutor. Essas técnicas elas são conhecidas aí pelo que nós chamamos de retórica, que é a arte do discurso persuasivo, né? É a arte do discurso que visa persuadir o nosso interlocutor, beleza? No entanto, o que nos interessa aqui nessa aula, nesse vídeo, não é a persuasão, mas a lógica como um instrumento organizador das ideias de uma maneira mais rigorosa, a fim de chegar a conclusões adequadas e evitar o erro. Ou seja, a lógica ela é um instrumento da razão que nos ajuda a distinguir uma conclusão correta de uma conclusão falsa. Distinguir um argumento válido do argumento não válido. Ok? Bom, e para começar esse estudo de lógica, né, vamos começar pelas falácias, né? O que são as falácias, né? Os argumentos que nos levam a enganos são muito comuns. Por isso, nós começaremos aqui por ele. E, em seguida, analisaremos as regras do pensamento correto. Ok? Bom, falácias, né, de uma maneira geral, são argumentos não válidos. Se observarmos aqui a etimologia do termo falácia, nós perceberemos que existe uma nuance entre estar enganado e trapacear. Alguns teóricos chamam o primeiro caso de estar enganado de paralogismo, que é um raciocínio enganoso em que um erro não é intencional. Já o segundo, a trapaça, costuma se chamar sofisma, pois existe aí uma intenção de enganar o interlocutor ou os interlocutores.
ok? Então vejamos aqui alguns tipos de falácia que são muito comuns no nosso dia a dia, né? O primeiro deles é o argumento de autoridade, né? O argumento de autoridade, ele é um raciocínio aceitável desde que a autoridade seja um conhecedor do assunto. Assim, ao consultarmos um médico, nós seguimos suas prescrições. Ou se o carro apresenta um defeito, o levamos a uma oficina mecânica, certo? Quando o carro dá um defeito, nada melhor do que um mecânico, que é um especialista em conserto de automóveis, né, para consertar o carro. A mesma coisa ao médico, quando ele prescreve um tratamento, um medicamento, ok? Então, esses são argumentos de autoridade, quando a autoridade é o conhecedor do assunto. No entanto, o argumento de autoridade torna-se irrelevante, incorrendo em falácia, quando nós recorremos a uma autoridade, né, que não é especialista aí naquele assunto. Então, por exemplo, ocorre quando um cientista famoso, ele busca justificar posições religiosas ou políticas, ou seja, ele está ultrapassando aquilo que é de sua área de conhecimento, que é a sua especialidade. Então, nesse caso, né, o argumento de autoridade ele se torna irrelevante aí, se tornando aí, consistindo aí em uma falácia, beleza? Então, gente, o argumento de autoridade nesse caso, ele se trata de um discurso desviante, em que o prestígio da autoridade ele é transferido para outro setor que não é o da sua competência, né? Mesma coisa, por exemplo, um mecânico, né, prescrever um remédio para tratamento de uma doença, né? Isso aí já é uma falácia, isso já se torna uma falácia porque a autoridade do mecânico ele é transferida para um outro setor que não é o da alçada dele. A mesma coisa é um médico quando ele vai dar um diagnóstico aí sobre o que o carro necessita, né? Quando o carro não defeito, né? O médico vem dar um veredito, fazer um diagnóstico sobre o que o carro, qual o serviço que se necessita fazer no automóvel. Então também já incorre aí em uma falácia aí baseada aí no argumento de autoridade, beleza? Então esse aí é o primeiro tipo de falácia que é muito comum, né? E a gente vê também não só nesse caso, nesses exemplos, né, que eu citei, mas também em outros aspectos aí, né? Em outras situações também você vê muito a ocorrência aí desse tipo de falácia, beleza? Outra falácia muito comum é o argumento contra o homem, né? Que é um tipo de autoridade às avessas por ser pejorativo e ofensivo. Ocorre quando não aceitamos uma conclusão por se basear no testemunho de alguém que nós depreciamos. Por exemplo, quando nós desmerecemos, né, o valor musical, né, do músico Richard Wagner por causa de sua suposta adesão, né, de sua suposta simpatia pelos movimentos antissemitas, né? Então isso aí incorre uma falácia aí baseada no argumento contra o homem, né? Porque você desvaloriza o valor musical de Richard Wagner, que é uma autoridade aí na área musical, mas você o desvaloriza o valor musical do camarada, porque por causa de uma posição política, ideológica, social que ele adota que é contrária ao que você defende, beleza? Outra coisa também, outro argumento também contra o homem também, é baseado em posição social. Como no caso aqui que eu cito aqui no exemplo, de um mendigo que é testemunha de um crime, mas o seu testemunho ele é desvalorizado, né? Ele é depreciado pelo fato dele ser mendigo, né? Ou pela posição social dele ser uma posição social desfavorável. Isso também é um argumento contra o homem. Então, o argumento contra o homem ele é irrelevante porque convicções pessoais, ideológicas e posição social nada dizem sobre a validade do raciocínio. Como nos exemplos dados, o talento musical de Richard Wagner
ou a possível veracidade do relato do mendigo, tá? Então, esse aí é o segundo tipo de falácia também muito comum, que é o argumento contra o homem. Outro tipo de falácia muito comum é a chamada falácia de generalização apressada. Ela consiste em chegar a conclusões tomando por base apenas um ou poucos fatos. Então, por exemplo, concluir que nenhum médico é confiável devido a uma cirurgia mal sucedida, desmerecer a política em geral porque alguns políticos são corruptos, ou então partir do pressuposto de que todos os muçulmanos são violentos, terroristas e fanáticos religiosos com base no ataque terrorista às Torres Gêmeas em Nova York, 11 de setembro de 2001. Então, todos esses exemplos aqui que eu falei para vocês é de uma... se insere aí no exemplos de falácia de generalização apressada, que consiste em chegar a conclusões tomando por base apenas ou um poucos fatos, e aí você generaliza aí uma determinada conclusão, beleza? Outra falácia muito comum é a chamada falácia de acidente. A falácia de acidente, ela aplica uma regra geral a circunstâncias particulares e acidentais, em que seria inaplicável como pessoas excessivamente legalistas que julgam pela letra fria das normas e das leis, independentemente da análise cuidadosa das circunstâncias específicas dos acontecimentos. Tá? Então, nós vemos a falácia de acidente, por exemplo, quando um funcionário de uma loja ele busca, por exemplo, impedir a entrada de um deficiente visual com o seu cão-guia por causa da proibição do estabelecimento da entrada de animais, que restringe a entrada de animais. Então, o camarada ele se atém à letra fria da lei, né? E aí ele deixa de prestar uma análise cuidadosa de circunstâncias específicas. Então, pelo fato, por exemplo, do estabelecimento restringir a entrada de animais, ele restringe a entrada de um deficiente visual com o seu cão-guia, baseado nessa proibição, beleza? Então, gente, esse tipo de argumento é o que nós chamamos também de falácia aí de acidente, aplicar uma regra geral a circunstâncias particulares e acidentais, ok? Bom, outro tipo de falácia é a chamada falácia da conclusão irrelevante ou de ignorância da questão, que consiste em se desviar da questão principal. Então, gente, esse tipo de falácia é muito comum no campo jurídico, do direito, né? Comumente ocorre quando, por exemplo, um advogado, não tendo como negar o crime do réu do seu cliente, ele enfatiza aí outros assuntos que nada tem a ver com o crime sobre o qual o réu é julgado. Então ele começa a colocar aí outros argumentos de que ele é bom filho, de que ele é bom marido, de que ele é um rapaz trabalhador, tá? Esse tipo de argumento incide aí no que nós chamamos de falácia de conclusão irrelevante ou de ignorância da questão, porque elas não têm relação com a questão que está sendo debatida ali especificamente naquele momento, ok? Outro exemplo também de conclusão irrelevante é quando um vereador acusado de realizar gastos sem autorização da Câmara, por exemplo, ele põe em relevo a importância e a urgência das despesas, né? Então, isso também consiste aí em um argumento conhecido como falácia de conclusão irrelevante, beleza? Outra falácia também muito comum são as chamadas falácias de petição de princípio, também conhecidas como falácias de raciocínio circular ou de círculo vicioso, que supõe como conhecido que é o objeto da questão. Ou seja, quando o raciocínio do camarada ele parte de um princípio, ele dá uma volta para chegar ao mesmo ponto de partida. Como, por exemplo, aqui no exemplo que eu boto aqui embaixo. Tal ação é injusta porque é condenável. E é condenável porque é injusta. Né? Ou seja, o camarada não disse nada. Né? Ele faz uma afirmação, tal ação é injusta porque é condenável. E em seguida
ele inverte, né? Ele faz uma volta para chegar ao ponto de partida. E é condenável porque é injusto. Mas não explicou por que a ação é injusta, né? E condenável. Beleza? Então isso aqui é um exemplo de falácia de petição de princípio ou círculo vicioso, que é quando o camarada parte de um princípio, mas ele retorna aí ao ponto de partida aí da questão. Beleza? Bom, outro tipo de falácia muito comum são as chamadas falácias de ambiguidade, também chamadas de falácias semânticas ou de equívoco. Tá? Ocorre quando os conceitos ou enunciados não são suficientemente esclarecidos ou os termos são empregados com sentidos diferentes nas diversas etapas da argumentação. Como aqui no exemplo aqui do abaixo. O fim de uma coisa é a sua perfeição. A morte é o fim da vida. Logo, a morte é a perfeição da vida. Então aí nós temos uma ambiguidade em razão do termo fim. Pois o termo fim ele é usado aqui em dois sentidos diferentes. Que é o fim como finalidade e fim como término. Então aqui ele faz uma... Ele emprega o termo fim aqui de forma ambígua, né? O fim de uma coisa é sua perfeição. A morte é o fim da vida. Logo, a morte é a perfeição da vida, quer dizer. O termo fim aqui ele é colocado aí de uma forma ambígua, de duplo sentido aí, não dando aí um esclarecimento suficiente aí nessa argumentação. Beleza? Bom, outra falácia muito comum são as chamadas falácias de falsa causa ou post hoc. Elas representam as inúmeras interferências que fazemos no cotidiano ao tomarmos como causa o que não é a causa real. Por exemplo, né, o que nós podemos citar, por exemplo, aqui é quando um torcedor ele não leva a sua namorada para o estádio porque, segundo ele, ela é pé frio. Já que da última vez que ela foi, né, com ele ao estádio, o time dele perdeu. Então a culpa da derrota do time é da namorada que foi ao jogo, né? Não é da ruindade do time dele, né? A culpa é da namorada, a namorada que é pé frio, né? Então isso aí é uma característica aí de uma falácia de falsa causa, que atribui uma causa o que atribui uma causa a uma determinada consequência é aquilo que não é a causa real, né? Então, as falácias de falsa causa, elas são resultado de superstições, né? De crendices populares, né? Como o uso de pé de coelho, entrar com o pé direito no novo ambiente, né? Para atrair sorte, sair pela mesma porta pelo qual entrou. Então, trata-se, nesse caso, de falsas conexões de causalidade, né? Resultando aí no que nós chamamos de falácias de falsa causa. Beleza? Então, essas são os principais aí, tipos de falácias aí que permeiam o nosso cotidiano. Bom, e aí nós entramos nos fundamentos da argumentação. Nós vamos começar a entender as regras que são utilizadas, né, para validar uma argumentação. Beleza? Então, gente, vamos examinar aqui as regras da argumentação rigorosa e identificar quando o raciocínio é correto e em que circunstâncias ele não é válido, né? O Aristóteles ele desenvolve lá na Grécia Antiga a lógica tradicional que até hoje é utilizada. E ela foi sendo aperfeiçoada aí com a lógica simbólica e, ao final, a partir de finais do século XIX, ampliando assim o estudo do tema. Ok? Sendo que a lógica simbólica a gente verá aqui em outra oportunidade. Bom, gente, o que a lógica estuda então, né? A lógica ela estuda métodos e princípios da argumentação. Estabelece regras da forma correta das operações do pensamento e identifica argumentações não válidas. Tá? Então, comecemos por esclarecer aqui os principais conceitos dessa aula. Bom,
os principais conceitos da argumentação aqui, né, são termo, proposição, argumentação e premissas. Tá? O termo é um conceito, uma palavra ou expressão. Pode ser homem, por exemplo, animal racional e por aí vai. Né? Termo é o conceito, palavra, expressão que define alguém ou algo. Outro elemento da argumentação é a proposição. A proposição é o juízo, isto é, uma frase em que se afirma ou se nega uma coisa de outra. Como, por exemplo, todo cão é mamífero, né? Todo C é M. É uma proposição em que o termo mamífero afirma-se assim do termo cão. Ok? Então, todo cão é mamífero é uma proposição aí que se afirma alguma coisa, ou seja, se afirma que todo cão é mamífero. Ok? Outro elemento aí da argumentação é a própria argumentação. Né? A argumentação é o raciocínio, um encadeamento de proposições que nos levam a uma conclusão, processo conhecido nomeado como inferência. O Aristóteles ele dará especial atenção ao silogismo, que é um tipo de argumentação que nós veremos mais adiante. Beleza? Então, gente, a argumentação é quando você encadeia várias proposições, vários argumentos, levando a uma conclusão. Né? É o tipo de texto que você elabora, por exemplo, na redação do Enem e na maioria dos vestibulares que exigem aí a produção de um texto dissertativo ou argumentativo. O que você faz, né, de uma forma geral, num texto dissertativo ou argumentativo? Você elabora um encadeamento de proposições, você elabora uma tese, encadeia várias proposições aí, vários argumentos aí, de uma forma coerente, e no final você fazer uma conclusão, fazer uma inferência do assunto que foi abordado aí na redação. Ok? Bom, e por fim, nós temos as premissas, que são as proposições que antecedem e levam à conclusão. Né? Então, as premissas, ainda como exemplo aqui o texto dissertativo argumentativo de vestibular, as premissas são aqueles parágrafos nos quais você propõe argumentos, né, que antecedem aí o último parágrafo, que é o da conclusão do texto. Beleza? Então, esses são os elementos aí fundamentais do processo argumentativo. Beleza? Bom, gente, termo e proposição. Né? A gente vai fazer uma introdução aqui à argumentação silogística. Né? Então, para isso, vamos entender melhor aqui alguns elementos. Então, termo e proposição. Para compreendermos aí as regras do silogismo, nós precisamos nos deter em algumas elucidações importantes, como classificar os tipos de termos e de proposições, distinguindo a qualidade e a quantidade das proposições, bem como a extensão dos termos. Então, são dois fundamentos importantes. Tá? Deixa eu ligar aqui o ponteiro. Qualidade e quantidade das proposições e a extensão dos termos. Ok? São elementos importantes para que nós entendamos aí a argumentação silogística. Tá? Então, vamos lá. Qualidade e quantidade das proposições. Né? Quando nos referimos à qualidade das proposições, é o sentido que elas podem assumir, que são afirmativo ou negativo. Ok? Então, a qualidade das proposições se referem ao seu significado afirmativo ou negativo. Então, aqui no caso, todo C é M. Né? Por exemplo, todo cão é mamífero. Todo C é M. Ou,
nenhum C é M, tá? Então, quanto à qualidade, as proposições podem ser afirmativas ou negativas. No que se refere à quantidade, as proposições podem ser gerais, né, universais ou totais, ou particulares. Então, por acaso, elas são a expressão todo C é M denota uma proposição geral. Já algum C é M, uma proposição particular, ok? Então, as particulares podem ainda ser singulares caso se refiram a um só indivíduo, como, por exemplo, este C é M, beleza? Então, observemos aqui alguns exemplos aqui. Ó. Todo cão é mamífero. É uma proposição universal afirmativa. Universal se refere à sua quantidade, né? Já que todo cão denota aqui uma quantidade geral, e afirmativa, porque ela afirma o termo mamífero aqui do termo cão, beleza? O segundo exemplo aqui, ó, nenhum animal é mineral, é uma proposição universal negativa. Universal quanto à quantidade, porque ela aqui, ó, ela generaliza, ó, nenhum animal, e é negativa. Em relação à qualidade, ela é negativa, porque ela nega o termo mineral do termo aqui animal. Ok? No outro exemplo aqui, ó, algum metal não é sólido. Ela consiste em uma proposição particular negativa. Quanto à quantidade, ela é particular, porque ela especifica algum, né, metal não é sólido. E quanto à qualidade, ela é negativa, porque ela nega aqui o termo sólido de algum metal. Algum metal não é sólido. Então, ela é uma proposição particular negativa. E aqui no outro exemplo nós temos aqui, ó, Sócrates é mortal, que se trata de uma proposição singular afirmativa. Singular, ou seja, ela é uma proposição particular singular, porque ela se refere a um único sujeito, no caso aqui Sócrates. E afirmativa, porque ela afirma o termo mortal de Sócrates. Sócrates é mortal, beleza? Então, é dessa forma aí que as proposições são classificadas. Quanto à quantidade e quanto à qualidade, ok? Bom, outro elemento importante também é o da extensão dos termos. A extensão de um termo é a sua amplitude, ou seja, a coleção de todos os seres que o termo designa no contexto da proposição. Então, é fácil identificar a extensão do sujeito. Por exemplo, quando nós falamos a flor, o artigo ar aqui, ó, o artigo a, pressupõe a totalidade das flores. Alguma flor e esta flor, né? Alguma flor e esta flor, né? Aqui no caso alguma e esta já denota aí uma extensão mais restrita, que se especifica a um tipo de flor apenas. No caso aqui, a flor, ela já totaliza aí as flores no geral, né? No seu conjunto aí de forma geral, beleza? No entanto, gente, a extensão do predicado ele exige mais atenção. Então, para visualizar melhor aí a extensão do predicado, vamos representar as proposições aqui por meio dos chamados diagramas de Euler, né? Então, aqui ó, nós temos a primeira afirmação. Todo paulista é brasileiro. Então, todo P. Vamos representar paulista pela letra P. É brasileiro. E representar brasileiro pela letra B. Todo paulista é brasileiro. Então, nesse exemplo, o termo paulista, ele tem uma extensão total. Porque ele está se referindo a
todos os paulistas. Mas o termo brasileiro, ele tem uma extensão particular. Ele não é tomado aí universalmente. Ou seja, então apenas uma parte dos brasileiros é composta de paulistas. Ok? Então, na representação do diagrama aqui de Euler, nós temos aqui o conjunto representando os brasileiros e dentro desse conjunto aqui nós temos um subconjunto representando aqui os paulistas. Já que todo paulista, né, eu generalizo aqui, né, todos os paulistas, todo paulista é brasileiro. Mas aqui brasileiro, no caso, ele possui uma extensão particular, né, visto que apenas uma parte dos brasileiros é composta de paulista, porque você tem brasileiro carioca, você tem brasileiro gaúcho, brasileiro mineiro, certo? Então, brasileiro aqui ele se refere a uma parte dos brasileiros que é composta de paulistas, ok? Bom, aqui no outro exemplo nós temos nenhum brasileiro é argentino, ou seja, todo B não é A. B, brasileiro, não é A, argentino. Aqui o termo brasileiro é total, porque ele se refere a todos os brasileiros, tá? Então aqui, ó, nenhum brasileiro, ele generaliza aí o conjunto dos brasileiros. E o termo argentino também é total, porque os brasileiros aqui estão excluídos do conjunto de todos os argentinos. Então, na representação pelos diagramas de Euler, nós teremos aqui dois conjuntos distintos, separados. Um conjunto representando a totalidade dos brasileiros e um conjunto aí representando a totalidade dos argentinos. Beleza? Então, para você ver que a extensão aí dos termos dos predicados, já exige uma atenção maior do leitor, né? Necessitando aí de uma análise mais apurada. Okay? Aqui outro exemplo aqui, ó. Algum paulista é solteiro. Algum P paulista é S solteiro. Nessa proposição, gente, ambos os termos têm extensão particular. Porque ele faz menção. Ele especifica aqui somente os paulistas que são solteiros, mas o termo solteiro aqui, ele também é tomado em sua extensão particular, porque ele se refere também apenas, né, aos paulistas, né, que são solteiros. Então, a representação do diagrama de Euler fica assim, ó. Nós temos aqui desse lado os paulistas que não são solteiros, né? Aqui nós temos o conjunto dos solteiros e aqui nós temos uma interseção, onde são representados os paulistas, né? Apenas os paulistas que são solteiros, beleza? Mais um exemplo aqui, ó. Alguma mulher não é jovem. Alguma M, mulher, não é J, não é jovem. Nessa proporção aqui, gente, o termo mulher, ele tem uma extensão particular, né? Ou seja, ele se refere apenas às mulheres que não são jovens. Já o termo jovem já tem uma extensão total. Ou seja, existe uma mulher que não é nenhuma das pessoas jovens. Então, na representação aqui do diagrama de Euler, nós temos aqui uma interseção. Aqui, a representação das mulheres que não são jovens. E aqui o conjunto de jovens e aqui, nessa interseção, a das mulheres que são jovens. Beleza? Então, é dessa forma aí que nós podemos identificar a extensão de termos aí no processo argumentativo. Beleza? Bom, gente, e aí nós chegamos aqui ao chamado quadrado de oposições, né? Com base na classificação das proposições, né, conforme a quantidade e a qualidade, são possíveis diversas combinações que podem ser visualizadas pelo quadrado de oposições. O quadrado de oposições
é um diagrama que explicita as relações entre proposições contrárias, subcontrárias, contraditórias e subalternas. Então, para modo de exemplo, vamos identificar aqui cada proposição com uma vogal. A, as proposições gerais afirmativas, e identificar as proposições gerais negativas. A vogal I vai identificar as proposições particulares afirmativas e a vogal O vai identificar as proposições particulares negativas, beleza? Então, para exemplificar, nós partiremos da proposição geral afirmativa de que todo F é G. Então, vamos aqui. Então, as proposições contrárias A e E, elas são proposições contrárias. Tá? Elas não podem ser ambas verdadeiras, embora possam ser ambas falsas. Então, se partimos do pressuposto de que todo F é G for verdadeira, então a proposição aqui, nenhum F é G, ela é obrigatoriamente falsa. Já todo F é G e nenhum F é G, podem ser ambas falsas. Beleza? Então, se todo F é G é verdadeira, obrigatoriamente nenhum F é G tem que ser falso. No entanto, se todo F é G é falso, nenhum F é G pode ser verdadeira, como também ela pode ser falsa. Ok? Então, essas são as características aí, são as relações estabelecidas entre as proposições aqui contrárias. Ok? Bom, as proposições subcontrárias I e O, aqui a proposição I, a proposição O, que são proposições subcontrárias. Tá? Elas não podem ser ambas falsas, mas ambas podem ser verdadeiras ou uma verdadeira e a outra falsa. Tá? Então aqui, ó, se a proposição algum F é G é falsa, então algum F não é G tem que ser verdadeira, beleza? Elas não podem ser ambas aqui falsas. Então, se algum F é G é falso, algum F não é G é verdadeiro, ok? Mas, se algum F é G é falso, então, algum F não é G é verdadeira, ok? Então, elas não podem ser ambas falsas. No entanto, elas podem ser, uma pode ser verdadeira e outra falsa, e ambas podem ser verdadeiras. Ok? Algum F é G é verdadeira, assim como algum F não é G também pode ser verdadeira. Ok? Bom, gente, quanto às proposições subalternas AI e EIO, elas são aqui, deixa eu ver aqui, AI subalternas. EIO, assim como EIO, também são subalternas. Nas proposições subalternas, o que se infere? Né? Se A é verdadeira, se a proposição A é verdadeira, a proposição I também será verdadeira. Ok? Agora, se a proposição A for falsa, e a proposição I pode ser verdadeira, como também pode ser falsa. Beleza? Então, A pode ser verdadeira ou falsa, mas I será obrigatoriamente falsa. Ok? Então, vamos lá, gente. A sendo verdadeira, I é verdadeira. A sendo falsa, I é verdadeira ou é falsa. Agora, se I é verdadeira, A pode ser verdadeira ou falsa. Beleza? Agora, se I é falsa, A será obrigatoriamente falsa. Beleza?
Nessas aqui vocês terão que ter um pouquinho mais de atenção. A mesma coisa aqui as proposições subalternas é e ó, né? Se é verdadeira, O obrigatoriamente é falso, tá? Agora, se O é verdadeira, ou melhor, gente, se é verdadeira, O também será verdadeira, beleza? Agora, se é falsa, a proposição O pode ser verdadeira ou pode ser falsa, tá? Se O for verdadeira, o contrário também ocorre. E pode ser verdadeira ou falsa. Agora, se O é falsa, E será obrigatoriamente falsa. Beleza? Então, gente, é dessa forma aqui que as proposições subalternas se relacionam. E, por fim, nós temos as chamadas proposições contraditórias. A e O e E e I, né? São essas aqui, ó. A e O, E e I, né? Deixa eu até fazer aqui um X. A e O, E I. Beleza? São as contraditórias. As proposições contraditórias, elas não podem ser ambas verdadeiras ou ambas falsas. Então, se consideramos verdadeira aqui a proposição de que todo F é G, algum F não é G, é obrigatoriamente falso. Beleza? Da mesma forma aqui, se nenhum F é G em E, I, algum F é G, será obrigatoriamente falso. Então, as contraditórias, elas não podem ser ambas verdadeiras ou ambas falsas. Então, uma será obrigatoriamente verdadeira e a outra falsa. Beleza? Então, é dessa forma aí que nós organizamos aí o quadrado de oposições para combinar as proposições aí dentro do processo argumentativo. Ok? Bom, gente, aqui nós delinearemos aqui os princípios básicos da lógica, né? As relações entre as proposições verificadas no quadrado de oposições, elas se sustentam com base nos primeiros princípios da lógica, assim chamados por serem anteriores a qualquer raciocínio. Elas são de conhecimento imediato por serem princípios e, portanto, indemonstráveis. Então, elas geralmente se distinguem três princípios aí dentro da lógica, que é o princípio de identidade, o princípio de não contradição e o princípio do terceiro excluído. Então, vamos lá. O princípio de identidade, né, é o que confere uma identidade ao enunciado. Então, se o enunciado é verdadeiro, então ele é verdadeiro. Se o enunciado é falso, então ele é falso. Ok? Então, esse é o princípio de identidade, algo que identifica, né, o enunciado. O princípio de não contradição, também chamado de princípio de contradição, é o em que duas proposições contraditórias não podem ser ambas verdadeiras. Então, se for verdadeiro que alguns seres humanos são justos, a proposição todos os seres humanos são justos será obrigatoriamente falsa. Então, entre proposições contraditórias, que vimos lá no quadrado de oposições, elas não podem ser ambas verdadeiras. Ok? E, por fim, nós temos o princípio do terceiro excluído, também chamado de princípio do meio excluído. Todo enunciado ou é verdadeiro ou é falso. Não há o terceiro valor, tá? Então, não há intermediário como proposições meio certas ou mais ou menos certas. Não existe em cima do muro aí, aqui dentro da lógica clássica, né? Ou é ou não é, beleza? Então, já podemos perceber por aí que a lógica clássica ela é bivalente, né? Ela só apresenta apenas dois valores, ou é verdadeiro ou é falso, não existindo aí um terceiro valor, beleza? Bom, gente, aqui nós chegamos na argumentação silogística
propriamente dita. Tá? Aqui nós chegamos ao coração da lógica clássica. Bom, vamos nos ocupar aqui das regras do silogismo conforme elas foram pensadas por Aristóteles e ampliados pelos estoicos e medievais. Né? Então, observemos aqui um exemplo de dedução silogística e sua expressão pelo diagrama de Euler. Então, aqui nós temos 3 premissas. A primeira premissa, nenhum C é B, nós chamamos de premissa maior. Todos os D são C, nós chamamos de premissa menor. Logo, nenhum D é B, é a conclusão. Então, essa é a base aí, tá? Essa aqui é a forma como a argumentação silogística se organiza. Uma premissa maior, uma premissa menor e a conclusão que decorre das 2 premissas anteriores. Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui nós estamos diante de uma argumentação composta de 3 proposições em que a última conclusão deriva logicamente das 2 anteriores, que são chamadas de premissas. Ok? Então, aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Nenhum C é B, todos os D são C, logo nenhum D é B. Né? Então, aqui, ó, nenhum C é B, todos os D são C, logo nenhum D será B. Beleza? Então, D é um subconjunto de C, que, por sua vez, é um conjunto à parte de B. Ok? Bom, no exemplo, aos termos B, C e D. Beleza? Então, na argumentação silogística, nós teremos 3 termos. Ok? Sempre 3 termos. Conforme a posição que eles ocupam na argumentação, os termos podem ser médio, maior ou menor. Então, vamos definir cada um deles. Né? O termo médio é aquele que aparece nas premissas e faz a ligação entre os outros 2. Então, no exemplo anterior, C é o termo médio, pois ele liga D e B na argumentação. Beleza? O termo maior será o termo predicado da conclusão. No caso aí, o B. A premissa em que ele se encontra é chamada de premissa maior. Ok? E o termo menor é o termo sujeito da conclusão. No caso D. A premissa em que se encontra é chamada premissa menor. Beleza? Então, o termo maior é aquele que é o predicado, né? Aquele que qualifica, né? Que afirma ou nega uma qualidade do sujeito. E o termo menor será justamente o sujeito da conclusão, que no caso é D. Beleza? Então, o termo menor será o D aí no caso. Beleza? Então, o termo médio é aquele que faz a ligação com os outros 2. O termo maior é o termo predicado da conclusão. E o termo menor é o sujeito da conclusão. Beleza? Opa, deixa eu ver se não... Aqui, gente, eu fiz o erro. O termo médio aqui é o C, tá? Ele é que faz a ligação entre D e B. Ok? Então, fazendo a correção. O termo médio é o C. O termo maior vai ser o B, que é o termo predicado da conclusão. E o termo menor será o D, que é o termo sujeito da conclusão. Nenhum D, né? Aí o sujeito é, aí o predicado B, que é o predicado, é o termo maior da conclusão. Beleza? Bom, gente, verdade e validade, né, dentro da argumentação silogística. É preciso que nós tenhamos muita atenção no uso de verdadeiro, falso, válido, não válido. Tá? A definição de verdadeiro, falso, válido, não válido, elas são coisas diferentes, mas muitas pessoas confundem como se fosse uma coisa só. Ok? Então, por exemplo, nós dizemos que as proposições podem ser verdadeiras ou falsas quando elas correspondem ao fato, né, quando elas correspondem ou não ao fato que expressa. Beleza?
Já os argumentos são válidos ou não válidos, né? O argumento é válido quando sua conclusão é uma consequência lógica de suas premissas, tá? O que não se relaciona com o fato das proposições serem verdadeiras ou falsas, tá? Então, para a gente compreender melhor essa questão, vamos examinar aqui alguns exemplos de silogismo, né? Então, aqui eu tenho 3 exemplos para vocês. No primeiro exemplo, nós temos aqui 3 premissas, né? Onde a premissa maior aqui nos diz: todos os cães são mamíferos. Na premissa menor, todos os gatos são mamíferos. E na conclusão, logo, todos os gatos são cães. Então, aqui nesse silogismo, as premissas são verdadeiras. A conclusão é falsa e a argumentação, então, é inválida. E aí nós entenderemos por que eu afirmo isso, tá? Aqui no segundo exemplo de silogismo, em sua premissa maior, ele nos diz: todos os homens são louros. Na premissa menor, Pedro é homem. E aí na conclusão, logo, Pedro é louro. Então, o que acontece? A primeira premissa é falsa, de que todos os homens são louros. Já a segunda premissa é verdadeira, Pedro é homem. Então, aquele candidato mais desavisado, ele apressadamente conclui que o raciocínio não é válido. É aí que ele se engana. Nós estamos diante aqui de um argumento logicamente válido. Isto é, que não fere as regras do silogismo. Então, embora a primeira proposição, a primeira premissa seja falsa, a sequência lógica e a sequência aqui do raciocínio, ela é correta, ela não fere as regras do silogismo, beleza? Então, nós veremos por que mais à frente. E aqui no terceiro exemplo, nós temos aqui na premissa maior a proposição: todo inseto é invertebrado. Na premissa menor, todo inseto é hexápode, ou seja, possui 6 patas. Na conclusão, logo, todo hexápode é invertebrado. Então, gente, nesse caso, todas as proposições são verdadeiras. No entanto, a inferência, ou seja, a conclusão, é inválida. Beleza? Então, as proposições são verdadeiras. No entanto, a inferência, a conclusão, a argumentação é inválida. E aí vamos entender o porquê de cada um aí desses exemplos a gente definir como válido e inválido. Bom, primeiramente, vamos apresentar aqui as regras do silogismo. São 8 as regras básicas do silogismo, tá? Então, a primeira regra: o silogismo só deve ter 3 termos, né, que a gente viu ainda há pouco: o maior, o menor e o médio. O maior sendo o predicado da conclusão, o menor sendo o sujeito da conclusão e o médio que faz a ligação entre os outros 2 termos. Beleza? Segunda regra: de 2 premissas negativas nada resulta. Então, se você tem 2 premissas negativas, obviamente a conclusão ela não pode ser afirmativa. Então, a conclusão ela também será negativa. Ok? Terceira regra: de 2 premissas particulares, nada resulta. Então, se você tem 2 premissas aí, proposições particulares, a conclusão ela não pode ser total. Beleza? A quarta regra do silogismo: o termo médio nunca entra na conclusão. No exemplo que a gente viu, não sei se vocês repararam, que o termo médio lá C, ele não entrava na conclusão. Ok? Então essa é uma regra do silogismo. O termo médio, aquele que faz a ligação entre os outros 2 termos, o maior e o menor, ele nunca entra na conclusão. Ok? Quinta regra do silogismo: o termo médio, ele deve ser total pelo menos uma vez. Então, nas 2 premissas que antecedem a conclusão,
O termo médio, que faz a ligação entre os outros dois termos, ele deve ser total pelo menos uma vez. Ok? Sexta regra do silogismo. Nenhum termo pode ser total na conclusão sem ser total nas premissas. Então, o termo maior ou menor, ele não pode ser total na conclusão se nas duas premissas anteriores ele não foi total nenhuma vez. Se nas premissas anteriores ele sempre teve caráter, qualidade, uma quantidade particular, então na conclusão ele não pode ser total. Beleza? Sétima regra do silogismo. De duas premissas afirmativas, não se conclui uma negativa. Então, se você, na argumentação, no silogismo, você tem duas premissas que afirmam algo, afirmativas, na conclusão, você não conclui com uma negativa, com uma proposição negativa. Você conclui também com uma proposição afirmativa. Beleza? E, por fim, a oitava regra do silogismo. A conclusão segue sempre a premissa mais fraca. Se nas premissas uma delas for negativa, a conclusão deverá ser negativa. Se uma for particular, a conclusão deverá ser particular. Beleza? Então, no silogismo, se entre as premissas que antecedem a conclusão você tem pelo menos uma delas que seja negativa, então a conclusão ela deverá ter qualidade aí negativa. Se em uma delas a conclusão for, em uma delas pelo menos a premissa for particular, a conclusão também terá uma quantidade aí particular. Beleza? Então essas são as 8 regras básicas do silogismo que você deve gravar, se ater para resolver aí as questões de Enem, de vestibulares, que cobram aí raciocínio lógico, beleza? E aí voltamos lá aos exemplos, né? Porque os exemplos 1 e 3, eles não são válidos. O exemplo 1, deixa eu voltar lá, nos diz: todos os cães são mamíferos, todos os gatos são mamíferos, logo todos os gatos são cães, né? As premissas são verdadeiras, mas a conclusão não é válida. Por quê? Porque aqui no caso o termo médio, que aparece na primeira e na segunda premissas, né, é mamífero, né? Todos os cães são mamíferos, todos os gatos são mamíferos, certo? Então, mamíferos é o termo médio que faz a ligação entre os outros dois termos, cães e gatos. Segundo a regra 5 do silogismo que nós acabamos de ver, o termo médio deve ter pelo menos uma vez nas premissas que antecedem a conclusão extensão total. Mas nesse caso aí, nesse exemplo, ele tem, nas duas proposições, ele é particular. Ou seja, todos os cães são alguns dentre os mamíferos. Ele não abrange o conjunto aí de todos os animais que são mamíferos. Ele faz referência apenas a algumas espécies de mamíferos, que são os cães. A mesma coisa ocorre na segunda proposição, quando ele afirma: todos os gatos são alguns dentre os mamíferos. Mais uma vez, ele não abrange a classe total, a totalidade dos animais mamíferos, mas apenas a uma determinada espécie de animais mamíferos, que são os gatos. Então, nas duas proposições que antecedem a conclusão, ele tem extensão particular. E aí, na conclusão, ele conclui: logo, todos os gatos são cães. Ou seja, a conclusão, o termo aí no caso, ele possui uma extensão total. Ok?
ele possui uma extensão total. Ou melhor, gente, todos os cães são mamíferos e todos os gatos são mamíferos. A conclusão poderia até ser válida. Mas, no caso, o termo médio mamífero, ele tem extensão particular. Ele não tem, pelo menos uma vez, extensão total em alguma das premissas. Beleza? Então, por isso, a inferência lá no exemplo 1 é falsa. Porque se em uma proposição nós tivéssemos aí o termo médio mamífero tendo uma extensão total, a conclusão, todos os gatos são cães, embora seja falsa, ela seria uma conclusão válida. Porque argumentos válidos e não válidos, ele difere de proposições verdadeiras ou falsas. Beleza? Mas a argumentação ela não é válida porque ela fere a regra 5 do silogismo, porque o termo médio mamífero, em ambas as proposições que antecedem a conclusão, ela tem extensão particular, quando deveria, em pelo menos uma, ter uma extensão total. Beleza? No exemplo 3, que nós também afirmamos vimos que é inválida, aqui nos diz: todo inseto é invertebrado, todo inseto é hexápode, logo todo hexápode é invertebrado. Tá? Então, no exemplo 3, todas as proposições são verdadeiras, mas a argumentação também não é válida. Por quê? Porque os três termos do silogismo são inseto, hexápode e invertebrado. O termo menor, hexápode, ele tem uma extensão particular na premissa menor. Quando ele diz todo inseto é algum hexápode. Então, o hexápode, no caso, ele não abrange, ele não tem extensão aí total. Ele tem extensão particular, né, se referindo apenas a uma classe de animais que são hexápodes, que são os insetos. E aí o que ocorre? Na conclusão, ele é tomado em toda a sua extensão, ou seja, quando ele diz todo hexápode é invertebrado. Portanto, ele fere a regra 6 do silogismo. Porque na premissa menor, na premissa aqui menor, ele tem extensão particular. Todo inseto é algum dentre os hexápodes. E aí, na conclusão, ele tem uma extensão total. E aí, isso fere aí a regra 6 aqui do silogismo, onde nenhum termo pode ser total na conclusão sem ser total nas premissas. Beleza? Por isso que, apesar das proposições serem verdadeiras, a argumentação ela não é válida. Beleza? Então, atenção aí para a diferença entre proposição verdadeira e falsa e argumento válido e não válido. Ok? Não confunda aí ambas as coisas. Bom, e aí, gente, aplicando o que aprendemos aqui no tópico, começando pelas falácias, logo lá no início da aula, nós podemos dizer que os exemplos 1 e 3 são falácias. No entanto, elas se tratam aí de falácias formais, justamente porque infringem as regras de dedução. Enquanto aquelas que vimos lá no início da aula são falácias não formais, por decorrerem na sua maioria da irrelevância das premissas ou por exercer uma função psicológica de convencer o interlocutor. Ok? E aí, gente, analisando o último exemplo, que é o exemplo 2, que vimos que ela possui, apesar de possuir a premissa maior falsa, a proposição maior ser falsa, ela possui uma argumentação válida formalmente, porque ela não fere nenhuma das regras do silogismo, né? No entanto, ela é uma falácia quanto à matéria, por ser o raciocínio correto que parte de premissa falsa. Ok? Então, ela é
uma falácia, já que ela parte de uma premissa que é falsa, mas a argumentação, a sequência lógica das premissas, ela é válida. Ela não fere as regras aí da argumentação silogística, beleza? Então, gente, esses enganos eles costumam ocorrer muito na vida real, sobretudo quando nossas conclusões se baseiam aí em preconceitos, beleza? Fala, pessoal! Agora é o momento da propaganda. Venho aqui anunciar para vocês, gente, que a gente agora está com um curso sensacional, que é o curso intensivo Ciências Humanas 8 em 1, tá? É um curso completo, com o objetivo de preparar você para o Enem e para os vestibulares aí nas respectivas provas de Ciências Humanas, ok? O curso possui aulas teóricas da área de Ciências Humanas em geral, resolução de questões do Enem dos principais vestibulares do país, banco de questões, provas anteriores, vasto material para você aí estudar e se preparar para a sua prova, ok? Dá uma visitada lá no site, aqui no link, aqui na descrição do vídeo, você vai ter mais informações sobre o nosso novo curso intensivo Ciências Humanas 8 em 1. Beleza? Bom, gente, aqui nós encerramos essa primeira aula, encerramos nosso conteúdo teórico e vamos aqui colocar em prática, né? Vamos resolver uma questãozinha aqui para que possamos, então, praticar o que a gente aprendeu aqui nessa aula, ok? Bom, então eu trago aqui para vocês uma questão do vestibular da UFS, né? Que aborda essa temática de lógica clássica, né? Em que no enunciado ela nos pede: com relação à lógica dita clássica, é incorreto afirmar, tá? Aqui, ó, cabe destacar, ela quer que coloquemos aqui, que assinalemos a alternativa incorreta. Então, com relação à lógica dita clássica, é incorreto afirmar a alternativa A. O objeto da lógica é a proposição, que é a expressão dos juízos formulados pela razão humana. Alternativa B. A lógica estuda e define as regras do raciocínio correto, porém, não é de sua competência estabelecer os princípios que as proposições devem seguir. Alternativa C. Quando se atribui um predicado a um sujeito, temos uma proposição. Alternativa D. O raciocínio lógico se expressa através de proposições conectadas, e essa conexão chama-se silogismo. Alternativa E. Existem determinados princípios que toda proposição e todo silogismo devem seguir para serem considerados verdadeiros. Bom, pessoal, se vocês quiserem um tempo para solucionar essa questão, dá um pause aí no vídeo, tá? Tenta resolver mentalmente. Eu aqui vou retomar aqui alternativa por alternativa. Bom, vimos que ela quer que assinalemos a alternativa incorreta. Então, aqui a alternativa A ela nos diz: o objetivo da lógica é a proposição, que é a expressão dos juízos formulados pela razão humana. Está correto, gente, corretíssimo. Esse é o objeto da lógica, conforme vimos ao longo da aula. É a proposição, a expressão dos juízos que são formulados pela razão humana. Beleza? Alternativa B nos diz: a lógica estuda e define as regras do raciocínio correto, porém não é de sua competência estabelecer os princípios que as proposições devem seguir. Ora, gente, isso está incorreto, né? A lógica estuda e define as regras do raciocínio correto, no entanto, para isso, ela precisa estabelecer os princípios que as proposições devem seguir. Nós vimos lá as 8 regras da argumentação silogística, que são princípios aí da argumentação
né, que a argumentação deve seguir. Beleza? Então, essa afirmativa aqui, ela está incorreta. Provavelmente, essa alternativa é a alternativa incorreta que a questão pede para que assinalemos. Ok? Vamos analisar as outras. Alternativa C. Quando se atribui ao predicado a um sujeito, temos uma proposição. Correto. Correto. Né? Uma proposição se forma com um sujeito e um predicado que é atribuído a esse sujeito. Ok? Um sujeito sem um predicado e, da mesma forma, um predicado sem um sujeito, nós não temos uma proposição. Ok? Então, a alternativa C está correta. Alternativa D. O raciocínio lógico se expressa através de proposições conectadas. E essa conexão chama-se silogismo. Perfeito. Né? A lógica ela se expressa através de proposições conectadas, conforme nós vimos ao longo da aula, né, de premissa maior, premissa menor, uma conclusão que decorre das premissas anteriores, e essa conexão é o que nós chamamos de silogismo, de argumentação silogística. Beleza? Alternativa E. Existem determinados princípios que toda proposição e todo silogismo devem seguir para serem considerados verdadeiros. Perfeito. Né? Existem algumas regras, princípios, que nós vimos ainda há pouco sobre as regras do silogismo, que toda proposição, todo silogismo devem seguir para serem considerados verdadeiros. Beleza? Então, a alternativa E também está correta. Então, gente, a alternativa incorreta aqui é a alternativa B de bola. A lógica estuda e define as regras do raciocínio correto, porém não é de sua competência estabelecer os princípios que as proposições devem seguir. Pelo contrário, para que ela possa definir as regras do raciocínio correto, ela precisa estabelecer os princípios que as proposições devem seguir. Beleza? Então, a alternativa B de bola é a correta. Bom, aqui eu dou o gabarito para vocês, o pequeno comentário da questão, ok? Para quem quiser printar aí. Mais uma vez, gente, eu vou deixar o PDF, o link o PDF dessa aula disponível no link aqui na descrição do vídeo, beleza? Para quem se interessar ou quiser baixar. E assim nós encerramos aí mais um conteúdo aqui para o nosso canal, beleza? Mais uma vez, gente, eu peço para que vocês dêem um like, se inscrevam no nosso canal, ok? Ajude o nosso canal do curso Profenem aí a dar aquele up aí e chegar ao maior número de pessoas possível, beleza? Um forte abraço e até a próxima aula.